Olá, caro aluno. Vamos dar continuidade às nossas peças processuais do nosso laboratório jurídico 3 de Direito do Trabalho. Preparei um material e para isso eu vou compartilhar tela com vocês. Então vocês estão vendo aí, reposição Laboratório Jurídico 3 de 2021 em 2022. No slide a seguir, eu já tenho um caso. Só que antes de estruturar a peça, nós temos que discutir, relembrar algumas coisas de direito do trabalho, principalmente na questão processual. Então eu vou apresentar o caso para vocês e já iniciaremos a estruturação da peça e eu vou focar em um ponto central aí que envolve a questão de matéria processual, tá? Qual é o nosso caso da aula aqui do nosso encontro de hoje? Está o nosso case aí. A Floricultura Flor de Lis Limitada, que se localiza no bairro da Moca, na cidade de São Paulo, recebeu notificação de uma reclamação trabalhista com pedido certo, determinado e com indicação do valor, movida em 10/7/2018, pela ex-empregada Marlida Silva, que tramita perante o juiz da Terceira Vara do Trabalho de São Paulo e recebeu o número 000-4562, 54/2018, 008543. Marlida Silva trabalhou na reclamada de 1º de novembro de 2011 a 25 de novembro de 2017 e ganhava mensalmente o valor de R$ 2.000. O advogado de Marli requereu na RT os seguintes itens sobre todo o período do contrato de trabalho: pagamento de adicional de penosidade na razão de 30% sobre o salário base, porque no exercício da sua atividade era constantemente furada pelos espinhos das flores com que manipulava. O pagamento de horas extras com adição de 50%, explicando que cumpria a extensa jornada de segunda a sexta, das 10 às 20 horas, com intervalo de 2 horas para a refeição, e aos sábados, das 16 às 20, sem intervalo. Equiparação salarial, pois a reclamante tem uma amiga que trabalha para uma filial da reclamada, que está localizada no bairro de Perdizes, na cidade de São Paulo, e recebe o salário mensal de R$ 2.300. Diante dessa narrativa, apresente a peça pertinente, que deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Como que eu vou fazer, então, para identificar essa peça? Qual é a peça pertinente que eu devo apresentar? A segunda linha já está dizendo que recebeu notificação. Então, a floricultura, Flor de Lis, localizado no bairro da Moca, na cidade de São Paulo, recebeu notificação de uma reclamação trabalhista. Olha, se ela recebeu uma notificação de uma reclamação trabalhista e eu tenho que apresentar uma peça pertinente, reclamação trabalhista não será. Ela recebeu notificação. E a notificação é como se fosse a citação do processo civil para a reclamada, a Floricultura Flor de Lis Limitada,
tomar conhecimento do processo, se defender, comparecer a uma audiência. Qual peça é? Não fala nada de atos de instrução, muito menos de sentença. Qual é a peça? Contestação. E na contestação, a reclamada, ela é obrigada a impugnar todos os fatos, todos os pedidos, sob pena da presunção de veracidade e confissão. Então temos que elaborar uma contestação. Atente-se também que o caso traz muitas datas. Quando tem muita data, uma luz vermelha se acende. Há um alerta. O caso está dizendo quando a ação foi movida, vamos entender, protocolizada, em 10/7/2018. Ela trabalhou de 1º de novembro de 2011 a 25 de novembro de 2017. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, um pouquinho mais de 6 anos. Será que ela tem... E o pedido dele é: o advogado de Marli requereu na RT, reclamação trabalhista, os seguintes itens sobre todo o período do contrato de trabalho. Ela trabalhou um pouquinho mais de 6 anos. Se ela tiver direito a alguma coisa, é sobre todo o contrato de trabalho? É sobre todo o contrato de trabalho que ela tem direito? Outra coisa, término do contrato de trabalho, 25/11/2017. E a ação, a reclamação trabalhista foi movida em 10 de julho de 2018. Será que está certo isso? Daqui a pouquinho eu volto nesse ponto. É lógico que esse ponto que eu vou voltar, ele não faz parte da estrutura da peça, da forma que nós vamos detalhar. Mas você tem que apresentar a sua argumentação sobre isso. Outra coisa, até para começarmos a estruturar a peça. O caso está dizendo notificação, reclamação trabalhista, notificação. Olha, que tramita perante o juízo da terceira vara do trabalho de São Paulo. E recebeu o número tem um número de um processo aí. Para quem, então, eu tenho que endereçar essa minha contestação? Para quem? Esse número que está aí está relacionado a quê? Ah, é o número do processo, sim, mas ele tem importância na nossa peça? E para fins de exame de ordem ele tem importância? Vamos lá então. Endereçamento. O caso já está dizendo que tramita pela terceira vara do trabalho, terceira vara trabalhista de São Paulo. Então é para lá que eu tenho que endereçar a minha peça, a minha contestação. Egrégio juízo da terceira vara trabalhista de São Paulo, /SP. Olha o número do processo aí. A notificação, já está, o caso já está dizendo o número do processo, está aí. Isso pontua no exame de ordem. Então, coisa fácil, não vamos errar. Qualificação da reclamada e do reclamante. Sandro, eu tenho que qualificar novamente? Pessoal, para o exame de ordem, eu sempre bato na tecla. Tem que qualificar. Tem que qualificar. Eu não poderia escrever já devidamente qualificado? Eu sugiro que não. Que não. Por quê? Você não sabe quem vai corrigir a sua prova. Você não sabe, nós não sabemos. Então, peque pelo excesso. Qualifique. Qualifique. Pelo menos a reclamada.
para você demonstrar para quem for corrigir a sua prova que você sabe fazer a qualificação, pelo menos da reclamada. Da reclamante, se você optar por colocar já devidamente qualificada, vamos jogar na sorte. Mas eu bato na tecla, eu insisto com você, qualifique. Você não vai perder tempo qualificando. Na dúvida, qualifique. Tá bom? Floricultura Flor de Lis Limitada, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ número espacinho, com sede na rua tal, vem por intermédio de seu advogado nos autos do processo em epígrafe, olha a importância do processo aí, na reclamação trabalhista, apresentada por Marli da Silva, já qualificada, apresentar contestação com fulcro no artigo 847 da CLT, conforme passa a expor e requerer. Os próximos 2 itens desse material são uma explicação que efetivamente, na hora de você montar a sua peça, os próximos slides, os 5 e os 6, você não teria que colocar. Mas eu preciso explicar isso para vocês. Então vamos lá. Uma breve síntese. É opcional. Você pode fazer uma breve síntese, no máximo 5, 6 linhas, não passem disso. É um resumo, é o resumo do resumo do resumo da inicial. Mas se você optar para passar direto, já para atacar mérito, aí sim, e foi dessa forma que eu estruturei o estudo de hoje, aí sim você vai destacar o que foi pleiteado, pedido sobre aquela situação da relação jurídica de trabalho. Você vai apresentar a sua argumentação e você faz um requerimento sobre aquele pedido, um requerimento específico sobre aquele pedido. Agora, lembrando, o caso traz muitas datas, inclusive o dia que a inicial foi movida, entendamos, protocolizada no judiciário. Vamos lá, então. Olha o período do contrato de trabalho. Né? Vamos precisar aí lembrar prescrição. Período do contrato de trabalho. Ela trabalhou de 1º de novembro de 2011 a 25 de novembro de 2017. Quando ela ajuizou a ação, moveu, protocolizou, dia 10 de julho de 2018. Nossa, terminou em 2017, ela só foi apresentar a ação em 2018. Será que isso não está prescrito? Será que não ocorreu a prescrição bienal? Lembrando, o que é a prescrição bienal? Do término do contrato de trabalho, eu conto para frente até 2 anos. É o limite máximo que ela terá para protocolizar, mover, apresentar, ajuizar a sua RT, a sua reclamação trabalhista. Ultrapassado 2 anos, está prescrito. Perdeu o direito, perdeu a sua pretensão. Término do contrato de trabalho, 25 de 11 de 2019. Desculpe, término do contrato de trabalho, 25 de 11 de 2017. Então, ela tem até 25 de 11 de 2019 para protocolizar a sua ação. Então, no dia 26 de 11 de 2000, no dia 26 de 11 de 2019, ela não terá mais direito. O último dia é 25 de 11 de 2019. Ela protocolizou em 7 de julho de 2018. Então, não
ensejou a prescrição bienal. Somente existe essa prescrição? Não. O pedido do advogado não é para todo o período do contrato de trabalho. Ela trabalhou um pouquinho mais de 6 anos. Ela ajuizou a ação um tempo depois do término do contrato de trabalho. O que isso me diz? Entre o ajuizamento da ação, 10/7/2018, eu retroajo 5 anos. Por quê? Prescrição quinquenal. Se ela tiver direito a alguma coisa, ela não terá sobre todo o período de contrato de trabalho que ela está pleiteando, somente parte. Então, o que aconteceu? Ensejou a prescrição entre o início do contrato de trabalho, 7/11/2011, até 9/7/2013. Até 9/7/2013. Se ela tiver direito a alguma coisa, ela não tem sobre todo o período do contrato de trabalho, somente sobre parte. Somente sobre parte. Lembrando que o que nós comentamos no item 5 e no item 6 agora, né, na página 5, na página 6 desse material, não faz parte da estrutura da peça. Não faz parte da estrutura da peça. Você não teria que escrever isso. Isso é uma explicação para nós estruturarmos. O que você teria que escrever, então? Você vai fazer o endereçamento da página 3, fazer a qualificação da página 4 e chegamos na página 7. Vamos falar sobre a prejudicial de mérito, que é a prescrição quinquenal. Que é a prescrição quinquenal. O que está em preto é o que o caso traz. E o que está em vermelho é o que nós faremos. Nesta demanda trabalhista ajuizada em 10/7/2018, a reclamante postulou parcelas que retroagem a data de sua admissão, lá no início do contrato de trabalho. Pois todos os pedidos estão relacionados a todo o período do contrato de trabalho. Só que nós já vimos que se ela tiver direito, ela não tem direito sobre todo o período do contrato de trabalho, somente sobre parte. Por quê? A outra parte foi colhida pela prescrição. Todavia, a legislação não lhe garante esse direito. Qual o direito sobre todo o contrato de trabalho? Então, todavia, a legislação não lhe garante esse direito, consoante o disposto no artigo 7º, inciso 29 da Constituição e artigo 11 da CLT. O direito de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos, contados da data do ajuizamento da ação, entre parênteses, 10 de julho de 2018, retroagindo até 10 de julho de 2014. Aqui é 2013, né, pessoal? Aqui é 2013, né? É, 2013, aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Até 2013. 2013. Então, ó, toda a legislação não lhe garante esse direito consoante o disposto no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e artigo 11 da CLT. O direito de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos, contados da data do ajuizamento da ação, 10/7/2018, retroagindo até 10/7/2013. Tudo também de acordo com o verbete da súmula 308, inciso 1 do TST. Lembrando, o que está em preto, a cor preta aí do material, é o que o caso está dando. O que está em vermelho é a nossa construção.
Sandra, eu posso construir de forma diversa? É lógico que pode. É lógico que pode. Aqui eu estou mostrando, dando um exemplo para a estrutura, o desenvolvimento da peça. Esse requerimento aí é um requerimento para este pedido. Ante o exposto, requer a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do 4872 do CPC, quanto às parcelas postuladas anteriores aos últimos 5 anos, contados do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 9 de julho de 2013. De 2013. Vou corrigir aqui, pessoal. Então, fizemos a nossa prejudicial de mérito. Vamos entrar no mérito. Ela está dizendo que ela trabalhava em um serviço penoso, porque os espinhos furavam a mão dela. Ela tem direito a esse adicional de penosidade? Então, o que o caso nos apresenta? A reclamante postulou o pagamento de adicional de penosidade na razão de 30% sobre o salário base, porque, no exercício da sua atividade, era constantemente furada pelos espinhos das flores que manipulava. Como que eu posso argumentar? Porque nós estamos na contestação, somos obrigados à impugnação específica dos fatos, sob pena de presunção da veracidade e confissão. Nós temos que demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da reclamante. É a nossa obrigação na contestação. Como que eu posso argumentar contra a pretensão dela? Não assiste melhor direito à reclamante. O respectivo adicional de penosidade, embora previsto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição, e que é uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, demanda que o legislador implemente o respectivo adicional por intermédio de lei, mas que ainda carece da respectiva lei, ou estabelecendo e o respectivo percentual. Não existe. Está na Constituição, mas não foi implementado. Se o serviço fosse perigoso ou insalubre, nós temos os respectivos adicionais. Só que para o serviço penoso, não tem. Ela está pleiteando algo que o legislador não o amparou, não o garantiu para o empregado, consequentemente, para ser demandado em uma reclamação trabalhista. Meu pedido específico deste item. Portanto, a improcedência desse pedido é medida de rigor ante a ausência de amparo legal por tal direito. Horas extras. Mérito. O que ela narra, o que está pedido, está pleiteado na inicial trabalhista. A reclamante pleiteou o pagamento de horas extras com adição de 50%, explicando que cumpria a extensa jornada de segunda a sexta-feira, das 10 às 20, com intervalo de 2 horas para a refeição, e aos sábados, das 16 às 20, sem intervalo. De acordo com a Constituição Federal, de acordo com a CLT. O que vocês acham? Quanto a esse pedido, vamos à nossa argumentação. Quanto a esse pedido, também não assiste razão a reclamante, porquanto ela laborava 8 horas diárias e pausava 2 horas para a refeição, e aos sábados 4 horas diárias, sem pausa, e essa situação se coaduna com a legislação, conforme artigo 7º, inciso 13 da Constituição e o 58 da CLT. O 58 traz ali a quantidade de tempo para cada tipo de jornada. Então, ela não tem direito. Qual é o meu pedido específico? Assim, requer a improcedência desse pedido. O que mais ela pleiteia? O que ela está pedindo?
A reclamante pleiteia a equiparação salarial, pois tem uma amiga que trabalha para uma filial da reclamada, que está localizada no bairro de Perdizes, na cidade de São Paulo, e recebe salário mensal de R$ 2.300. Ela recebia 1.000. Ela quer equiparação com uma amiga que trabalha em outra filial e recebe 2.300 por todo o período do contrato de trabalho. Ela tem esse direito? Você deve fazer o quê? Impugnar. Se ela tiver direito, a reclamada vai ter que pagar. Mas analisando a legislação, ela tem? Como eu posso argumentar, então, quanto a isso? Quanto a esse pedido, a reclamante também não faz jus, né? Não faz direito. Porquanto, para termos a equiparação salarial, olha a indicação da CLT, artigo 461, deve-se preencher alguns requisitos que estão ausentes na condição da reclamada, pois não há prova de idêntica função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Ou seja, uma trabalha na Moca, a outra trabalha em Perdizes. Quer dizer, são CNPJs diferentes, diversos, distintos. Então, não tem direito. Se fosse o mesmo CNPJ, poderia até ser, ficaria até mais fácil para a reclamante ganhar essa pretensão. Mas CNPJs distintos, ela não tem direito. É só vocês observarem com atenção o 461 da CLT, artigo 461 da CLT. Conforme narra a exordial, a reclamada laborou no bairro da Moca, na cidade de São Paulo, enquanto a sua amiga trabalha na filial, mas no bairro de Perdizes, na cidade de São Paulo. Assim, não preenche todos os requisitos para a suposta equiparação salarial. Desta forma, requer-se a improcedência. E aí chegamos no nosso pedido. Nossa, Sandra, eu tenho que pedir na minha contestação também? É lógico. Opa, é lógico. E assim, sugestão minha, você fazendo a sua peça por tópicos, como eu sempre sugiro que vocês façam, porque fica mais fácil de entender, quem vai ler. O pedido também é nessa mesma ordem. Porque se eu tenho uma preliminar, se eu tenho a prejudicial de mérito, é lógico que esse pedido tem que vir antes. Você não escreveu antes? Você vai ter que pedir antes. Você não rebateu 3 teses de mérito, mas primeiro você não falou de uma prejudicial de mérito? Então, como é que você vai pedir? Você vai pedir primeiro a prejudicial de mérito e depois sobre os 3 itens de mérito que você está impugnando. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um pedido de contestação. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência o acolhimento da prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição bienal quanto às parcelas postuladas anteriores aos últimos 5 anos, contados do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 9 de julho de 2013. 9 de julho de 2013. E no mérito, a improcedência dos pedidos do adicional de penosidade quanto às horas extras e na equiparação salarial. Eu não falei no corpo da peça sobre os honorários advocatícios. Poderia ter falado? Eu poderia. Eu ia abrir mais um item e falar dos honorários, mas eu deixei como um pedido um pedido final. Sandro, mas eu quero fazer um pedido específico, falar sobre os honorários ali, porque eu tenho esse direito. Beleza, a nossa amizade é a mesma, concordo plenamente com você. Pode fazer, mas uma opção minha aqui
para fazer a estrutura da peça, eu trouxe dessa forma. Requer a condenação da reclamada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o artigo 791-A da CLT. Tenho que apresentar, fazer o meu protesto de provas. E eu acredito que dessa forma que aí está, fica simples de a memória nossa guardar para o dia do exame de ordem. Provará o legado por todos os meios permitidos em direito. Ponto final. E o nosso encerramento, esse não pode faltar, gente. Termos em que pede deferimento, local, data, nome e OAB. Então eu termino aqui a nossa estrutura da nossa primeira contestação. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir aí. Fico disponível para vocês, para eventuais dúvidas. Vocês sabem como me encontrar para conseguirmos aí responder os eventuais questionamentos. Ok? Um grande abraço a todos.